Olá, pessoal. Boa noite para todos. Com muita alegria, estamos iniciando mais uma transmissão através da Rede Amigo Espírita, nessa parceria bendita, em que, já completando a marca de 9 anos de trabalho, nós estamos mais uma vez iniciando um projeto de estudo doutrinário evangélico. Nesse momento, é com muita alegria que estamos abraçando a todos os nossos amigos que nos acompanham através da transmissão pelo site da rede, pelas plataformas do YouTube, do Facebook, como também os amigos que nos acompanham no site da feac.org.br, bem como os nossos queridos amigos que estão acompanhando a transmissão através da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Eu gostaria de questionar aos amigos se o som e o áudio está chegando para vocês com a qualidade desejável. Se sim, nós vamos agora iniciar o nosso projeto fazendo a oração que abrirá as atividades. Vamos lá. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, é com muita alegria que estamos de volta para realizar mais um estudo em torno das cartas de Paulo. Suplicamos a bênção para o nosso trabalho, que todos que aqui se encontram possam ser envolvidos pelas vibrações que fomentem a paz, a saúde, a alegria e a fraternidade entre todos nós. Que possamos atingir a culminância do trabalho, recolhendo então aqueles elementos que possam favorecer o nosso entendimento em torno das leis da vida. E assim, com alegria no coração, nós damos por iniciado mais um estudo em torno das cartas de Paulo de Tarso, que na afirmativa contida no livro Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier, representam as próprias cartas do Cristo para toda a comunidade cristã. São cartas universais. Então, assim, vamos prosseguir com a atividade. Beleza. Inicialmente, eu gostaria de abraçar os amigos do chat, que estão nos acompanhando desde a chegada da Alice, que foi a primeira que entrou aqui no YouTube, como a nossa querida Regina, companheira da FIAC, que está aí na dinâmica com vocês. Eu peço que vocês possam, no caso de endereçar perguntas ou comentários que tenham a ver com o trabalho, que envie, e caso a gente não consiga atendê-los, vocês possam enviar para os nossos e-mails, que logo logo nós tentaremos responder. Eu também abraço aos amigos que estão acompanhando a transmissão através da plataforma do Facebook, que estão ao vivo no chat. E eu, nesse momento, abraço a Nalda, Armando Vilaça, Marli Ferreira, todos vocês que estão aí, o Adilson, a Luísa Marques, enfim. Vamos lá ao nosso trabalho. Pois bem, eu gostaria de pedir desculpas, porque na última semana nós tivemos que atender um compromisso doutrinário aqui numa casa espírita em Belo Horizonte, e não foi possível estar com vocês. Então nós vamos retomar o trabalho. Hoje, lembrando que
o tema que nós vamos desenvolver, ele foi estabelecido como o Espírito de Deus. Estudo de número 133. Lembrando que eu sou o Carlos Alberto Braga, o Beto, aqui da cidade de Belo Horizonte. Sou membro do corpo diretivo da FEAC Minas, a Fraternidade Allan Kardec aqui de Belo Horizonte, como também do canal Gênesis e o YouTube, no qual nós pedimos vocês que se cadastrem e que compartilhem esse trabalho do canal da Rede Amigo Espírita, que já atingimos aí a marca bem próxima de 300 mil inscritos, e o YouTube da FEAC, que nós estamos dando os primeiros passos. É um canal irmão, são todos com o mesmo objetivo de divulgar a nossa querida doutrina espírita. Pois bem, então o Espírito de Deus é o nosso tema. Nós vamos então ler a carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 2º, primeira carta, capítulo 2º. Eu vou fazer a leitura, disponibilizo o texto para vocês acompanharem. Vamos lá. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo, nessa tradução, que é Espírito Verdade, ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente.
Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ufa! Esse é o último versículo deste segundo capítulo da carta de Paulo aos Coríntios. Pois bem, minhas queridas amigas, meus queridos irmãos, nós temos aqui uma carta belíssima, uma orientação que podemos dizer que é de foro imortalista, de muita profundidade. Tem algumas palavras que são chaves e que nos ajudam na caminhada interpretativa, procurando tirar o espírito da letra morta. É o espírito que vivifica. Pois bem, Paulo vem falar para nós sobre a mente de Cristo. Ele vem falar da sabedoria espiritual. Ele vem enaltecer para nós a importância do discernimento. Ele fala sobre o entendimento do homem natural e do homem espiritual. Do homem natural, as coisas do espírito parecem loucura. Aliás, a palavra loucura, ela se encontra em muitas expressões, em muitos textos, no Antigo e no Novo Testamento. E é necessário que a gente reflita sobre que tipo de loucura que o texto sugere. A loucura dos homens ou a loucura com relação às coisas de Deus? Paulo fala para nós da questão de receber o Espírito verdade, que para alguns é tratado como Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Na verdade, nós vamos refletir, auxiliados por um texto que foi publicado por Allan Kardec na Revista Espírita de 1863, atribuído ao Espírito Pascal, quando ele diz que a verdade pode ser absoluta e relativa. Absoluta dentro do entendimento humano, relativa quando nós começamos a ampliar a análise sobre o ponto de vista espiritual. E quando nós entramos na relatividade, nós caminhamos, de alguma forma, na direção do absoluto. Parece um paradoxo. O absoluto em Deus. É óbvio que não vamos chegar para compreender o todo. Vamos trabalhando no contexto das partes. Não é assim? Pois é, das partes. Que, na verdade, caracterizam a manifestação do pensamento divino, do pensamento do Senhor, que está na natureza, em toda parte, inclusive dentro de nós mesmos. Então, nós nos deparamos com uma abordagem paulina de muita profundidade. Porque quando a discussão gira em torno da mente de Deus, ou da mente divina, nós podemos nos recordar dos antigos estudiosos, filósofos. Por exemplo, no Egito, de 4.000 anos ou 6.000 anos, mais ou menos dentro daquele contexto da chegada da raça adâmica aqui na Terra. Quando a conhecida teologia prisca
nos princípios herméticos, 7 princípios herméticos, o primeiro deles, o mais importante, apresenta que o universo é um todo mental, que tudo está dentro de tudo, e que existe então a natureza de Deus, que se revela pelo pensamento divino que visita todos os seres, em todos os tempos, em todos os instantes. E que cada espírito, que somos nós, individualidades, fomos criados como mônadas celestiais, numa visão interpretativa de Pitágoras sobre esses mesmos princípios, a unidade divina. E quando unidade divina, nós estaremos no mundo que, na verdade, é um projeto dual. Nós vamos viver a dualidade, princípio de vida e morte, o magnetismo e a eletricidade. Nós vamos trabalhar dentro dos contrastes do dia e noite, do espírito e da matéria. Olha que extraordinário. Nós vamos nos deparar com Allan Kardec, inaugurando o espiritualismo moderno, com a conotação espírita, que traz o mundo espiritual para dialogar conosco, não mais com as fantasias das tradições antigas, dos símbolos, mas uma comunicação espiritual que se torna objetiva, de fundamentação moral, ensejando para todos nós responsabilidades, a definir responsabilidades diante do mecanismo evolucional, aonde vamos exercer o nosso livre-arbítrio, e à medida em que operacionalizamos com o livre-arbítrio, vamos desenvolvendo então a nossa consciência moral. Olha que extraordinário. No plano da causalidade dos efeitos, essa dualidade transcende a nossa percepção ocidental, objetiva, dos códigos binários. Vamos discutir em torno do mundo que é real, do mundo que é irreal, realidade, fantasia. Então, nós encontramos muitos elementos filosóficos na doutrina espírita que nos remete no passado para que nós possamos aprofundar com essa chave bendita nos princípios que até então eram desconhecidos, que objetivam o estudo da natureza do espírito, da destinação de cada um dos espíritos, do progresso que envolve os mundos, da relação do filho com o pai, que é Deus, e deste, que é o todo manifestado, ou ainda não manifesto, o Senhor da vida, que dialoga conosco o tempo todo. Então Paulo vem falar, de alguma sorte, para nós, nessa carta belíssima, de muitos assuntos, que nós estamos aqui tendo a pretensão de falar de uma maneira geral, para que a gente possa caminhar, porque se a gente for ficar trabalhando versículo por versículo todas as reuniões, nós vamos demorar talvez muitas encarnações para concluir o estudo das cartas. Mas no versículo 13, Paulo fala que ele não usa de palavras da sabedoria humana, mas ele procura estabelecer uma sintonia com as faixas superiores. Retornando, eu estava citando o texto atribuído a Pascal, na Revista Espírita de 63, quando ele, o benfeitor, vem nos dizer sobre a beleza da inspiração, da reflexão e da intuição. Ou melhor, da revelação. Olha que beleza. Então nós temos, no contexto universal, que se estabelece na dinâmica da individualidade, o mecanismo, o movimento do psiquismo, ou da psique humana, que evolui pela reflexão
desenvolvimento das ideias, do conhecimento, procurando inspirar, ou a inspiração, para estabelecer a motivação no regimento que a intuição favorece, a conexão com o divino. Mas também há o mecanismo da revelação. E o que vem a ser a revelação? É a resposta do mundo espiritual que se intercambia conosco e vai nos trazendo novidades, informações, para que a gente continue no processo do desenvolvimento e da sensibilização para que a intuição manifeste. Isso é um contexto que nos remete a profundas reflexões, a mergulhar na água lustral da verdade. E para isso é necessário o movimento da humildade, ou se colocar de joelhos diante os códigos, os sinais que a vida nos apresenta o tempo todo. Com isso, amigos, nós vamos trazer um pequeno trecho do filósofo espiritualista, continuador de Allan Kardec, o nosso inesquecível Leon Denis, numa obra que nós sugerimos para que vocês possam estudar, que é o problema do ser, do destino e da dor. Especificamente no tópico 23, Leon Denis vai falar sobre o pensamento, para desenvolver um pouco mais o assunto que a gente está tendo a ousadia de abordar. Leon Denis diz assim, que o pensamento é criador. Assim como o pensamento do eterno projeta sem cessar no espaço os germens dos seres e dos mundos. Assim também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar incessante florescência de ideias, de obras, de concepções que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, segundo sua natureza, a multidão humana. É por isso que a missão dos obreiros do pensamento é ao mesmo tempo grande, temível e sagrada. É grande e sagrada, porque o pensamento dissipa as sombras do caminho, resolve os enigmas da vida e traça o caminho da humanidade. É a sua chama que aquece as almas e ilumina os desertos da existência. É temível, porque seus efeitos são poderosos, tanto para a descida como para a ascensão. Mais cedo ou mais tarde, todo o produto do espírito reverte para o seu autor, com suas consequências, acarretando-lhe, segundo o caso, o sofrimento, uma diminuição, uma privação de liberdade ou então satisfações íntimas, uma dilatação, uma elevação do ser. A vida atual é, como se sabe, um simples episódio de nossa longa história, um fragmento da grande cadeia que se desenrola para todos através da imensidade e constantemente recaem sobre nós, em brumas ou claridades, o resultado de nossas obras. A alma humana percorre seu caminho cercada de uma atmosfera brilhante ou turva, povoada pelas criações do seu pensamento. É isto. Na vida do além, sua glória ou sua vergonha. Para dar ao pensamento toda a força e amplitude, nada há mais eficaz do que a investigação dos grandes problemas. Por bem dizer, é preciso sentir com veemência para saborear as sensações elevadas e profundas.
É necessário remontar à nascente de que deriva toda a vida, toda a harmonia, toda beleza. O que há de nobre e elevado no domínio da inteligência emana de uma causa eterna, viva e pensante. Quanto mais largo é o voo do pensamento para essa causa, tanto mais alto ela paira, tanto mais radiosas também são as claridades entrevistas, mais inebriantes as alegrias sentidas, mais poderosas as forças adquiridas, mais geniais as inspirações. Depois de cada voo, o pensamento torna a descer vivificado, esclarecido para o campo terrestre, a fim de prosseguir a tarefa pela qual continuará a desenvolver-se, porque é o trabalho que faz a inteligência, como é a inteligência que faz a beleza, o esplendor da obra acabada. Ele vai dar uma dica. Eleva teu olhar, ó pensador, ó poeta, ó estudioso das cartas de Paulo, do Espiritismo. Lança teu brado de apelo, de aspiração e prece. Diante do mar de reflexos variáveis, à vista de brancos cismos longínquos ou do infinito estrelado, não passastes nunca horas de êxtase e embriaguez, em que a alma se sente imersa num sonho divino? Em que a inspiração chega poderosa como um relâmpago, rápido mensageiro do céu à terra? Escuta bem, nunca ouvistes no fundo do teu ser vibrarem as harmonias estranhas e confusas, os rumores do mundo invisível, vozes de sombra que te acalentam o pensamento e o preparam para as intuições supremas? Em todo poeta, artista ou escritor há germens de mediunidade inconsciente, incalculáveis e que desejam desabrochar. Por eles, o obreiro do pensamento entra em relação com um manancial inexorável e recebe sua parte de revelação. Esta revelação de estética, apropriada à sua natureza, ao gênero do seu talento, tem ele por missão exprimi-la em obras que farão penetrar na alma das multidões uma vibração das forças divinas, uma radiação das verdades eternas. É na comunhão frequente e consciente com o mundo dos espíritos que os gênios do futuro hão de encontrar os elementos de suas obras. Desde hoje, a penetração dos segredos de sua dupla vida vem oferecer ao homem socorros e luzes que as religiões desfalecidas já lhe não podem proporcionar. Em todos os domínios, a ideia espírita vai fecundar o pensamento em atividade. A ciência dever-lhe-á a renovação completa de suas teorias e métodos. Dever-lhe-á a descoberta de forças incalculáveis e a conquista do universo oculto. A filosofia obterá um conhecimento mais extenso e preciso da personalidade humana. Esta no transe e na exteriorização. É como uma cripta que se abre, cheia de coisas estranhas, e onde está escondida a chave do mistério do ser. As religiões do futuro hão de encontrar no Espiritismo as provas da sobrevivência e das regras da vida no além, ao mesmo tempo que o princípio de uma união íntima das duas humanidades, visível e invisível, em sua ascensão para o Pai comum. A arte, em todas as suas formas, descobrirá nele mananciais inexauríveis de inspiração e emoção.
o homem do povo, nas horas de cansaço, beberá nele a coragem moral. Compreenderá que a alma pode desenvolver-se tanto pela lide humilde como pela obra majestosa, e que não se deve desprezar dever algum, que a inveja é irmã do ódio, e que muitas vezes o ser é menos feliz no luxo que na mediocridade. O poderoso aprenderá nele a bondade com o sentimento da solidariedade, que a todos liga através de nossas vidas e pode obrigar-nos a voltar pequenos para adquirirmos as virtudes modestas. O cético achará nele a fé, o desanimado as esperanças duradouras e as resoluções viris. Todos os que sofrem encontrarão a ideia profunda de que uma lei de justiça preside a todas as coisas, de que não há em nenhum domínio efeito sem causa, parto sem dor, vitória sem combate, triunfo sem rudes esforços, mas que, acima de tudo, reina uma perfeita e majestosa sanção, e que ninguém está abandonado por Deus, de que é uma parcela. Assim, vagarosamente se operará a renovação da humanidade, tão nova ainda, tão ignorante de si mesma, mas cujos desejos se dirigem pouco a pouco para a compreensão de sua tarefa e de seu fim, ao mesmo tempo que se alarga seu campo de exploração e há perspectiva de um futuro ilimitado. E em breve, eis que ela avançará mais consciente de si mesma e de sua força, consciente de seu magnífico destino. A cada passo que transpõe, vendo e querendo mais, sentindo brilhar e avivar-se o foco que arde em si, vê também as trevas recuarem, fundirem-se, resolverem-se os sombrios enigmas do mundo e iluminar-se o caminho com um raio poderoso. Com as sombras, desvanecem-se pouco a pouco os preconceitos, os vãos terrores, as contradições aparentes do universo dissipam-se. Faz a harmonia nas almas e nas coisas. Então, a confiança e a alegria penetram-lhe e o homem sente desenvolver-se-lhe o pensamento e o coração. E de novo avança pelo caminho das idades para o termo de sua obra. Mas esta não tem termo. Porque de cada vez que a humanidade se eleva para um novo ideal, julga ter alcançado o ideal supremo, quando, na realidade, só atingiu a crença ou o sistema correspondente ao seu grau de evolução. Mas, de cada vez também, de seus impulsos e de seus triunfos, decorrem-lhe felicidades e forças novas. E ela encontra a recompensa de seus labores e angústias no próprio labor, na alegria de viver e progredir, que é a lei dos seres, numa comunhão mais íntima com o universo, numa posse mais completa do bem e do belo. O pensamento divino. O pensamento é criador. O pensamento é fomentado pelos nossos sentimentos. Quando o amor, o pensamento se eleva. Quando no temor, ele envereda pelo vale, sem inspiração, sem destinação. Mas há de cumprir a destinação como um efeito de uma causa que, na verdade, estabeleceu esta linha de operação.
Paulo está falando para nós com palavras da sabedoria, como um mestre que vem nos encantar, que vem nos tocar, que vem nos inspirar de uma forma extremamente sutil. Mas ele fala no fundo do coração. Porque o papel do Paulo, quando vem concitar o discernimento espiritual, ele nos coloca muito acima das lides temporais, do mecanismo personalístico, que muitas vezes, embora julgando a verdade, ele se apoia na mentira. Paulo vem chamar a atenção sobre a tarefa do cristão. Por isso ele diz, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente do Cristo. Observemos que beleza, a mente do Cristo. E, em se referindo à mente do Cristo, se vocês ainda me permitem, eu gostaria de trazer uma reflexão do nosso benfeitor Emmanuel, comentando um trecho muito especial para a gente. Quando, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele vem fazer uma alusão à videira, que foi, inclusive, objeto de reflexões nossa ontem no estudo na casa de Kardec, quando falávamos sobre o amor. Sem o amor eu nada seria, é o tema. Emmanuel traz para nós a reflexão do capítulo 15 de João, no seu primeiro versículo, quando Jesus afirmou para os discípulos na ceia: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Afirma Emmanuel: Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos todos nas vibrações de sua bondade gloriosa, com o seu pensamento que nos visita o tempo todo. Bondade gloriosa. Como agora, que ele bate no coração, ele bate na porta da nossa intimidade pedindo licença para nos inocular, para lançar uma semente reveladora quanto ao que precisamos operar. Então Emmanuel continua dizendo: permanecemos no campo terrestre, de que ele é dono e supremo dispensador. Aonde estivermos, na verdade, nós estamos ocupando o campo que ele nos oferece. E bem-aventurado quem compreende que ele é o supremo dispensador. E por isso, o movimento é dar graças e não se revoltar. E não se rebelar contra os ditames, contra a lógica, contra a perfeição. No entanto, para que lhe sintamos a presença, todos nós, em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus, como sua personificação máxima. Então não adianta a sabedoria, não basta a filosofia ou a religião e quem sabe a ciência. É necessário que entendamos que Jesus é a personificação de toda a elaboração filosófica, de toda a teoria científica, de todas as discussões religiosas. Jesus consubstancia teoria e prática.
Ele é o referencial para que nós possamos não ficarmos apenas em busca da sabedoria, mas iluminando-a com o sentimento. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual. Estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. Emmanuel, com uma habilidade literária, com uma sabedoria estupenda de um espírito que já caminhou em muitas sendas, ele vem apontar para nós que essa videira é a verdade e é o amor. E nessa conjugação de palavras, ele cita à frente que o Senhor, o Supremo Senhor, Supremo, na verdade, Senhor no amor, nos concedeu Jesus Cristo. De novo, o nome composto. Jesus, o Mestre Senhor, Mestre, Professor, Educador, o Cristo, a expressão máxima da luz, que se faz pelo amor. E este amor, ou seja, do amor do Cristo, da sabedoria dele, é ofertado a seiva divina. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Meus amigos, Emmanuel está dizendo que observemos que, alimentados por essa fonte sublime, toda a seiva, toda a nossa produção de ordem elevada provém dele. É o Mestre atuando por nós. Somos nós fazendo em nome dele. E assim alimentamos a nós mesmos e aqueles que estão conosco. Porque o amor, ele alimenta, ele irradia, ele faz uma revolução, como Leon Denis afirmou para nós, inspirando, poetizando, cultuando a arte e o bem, o belo e a caridade. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas. E desde o princípio, desde as sabedorias antigas que a gente cita, vez por outra, das priscas teologias, que vieram fomentar o grande futuro, em nome dele. A definir então que, desde o princípio, nas projeções filosóficas, e eu não vou entrar no mérito da criação, do orbe, participação em sistemas, eu não quero entrar nessa linha. Vamos pela senda da reflexão, da importância da psique, do entendimento da filosofia, da psicologia humana, espiritual. Nele encontramos o pão vivo das almas e desde o princípio o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Desde o princípio, ele está presente no fundamento
da ordem, do progresso, da verdade, da vida, do amor e da paz. Meu Deus, quantas coisas que nós podemos aqui trabalhar a partir desses textos de Paulo de Tarso. Não é isso? Abraço a nossa amiga Nílcia, a Jussara no Facebook, o Luciano, a Selma, Heloísa, a Marlene, Ave Cristo Marlene, Nádia Amorim, a Dina Gomes, não é? Ela está dizendo, pai, quanta luz nesses textos, não é? A Wanda, um grande abraço, Wanda, a Helena que está no Face, a Renata que está no Face também, Marli, todos vocês eu abraço com muito carinho e respeito. Aos amigos do YouTube, a Rita Conceição que chegou agora, não é? Luiz Carlos, a Sônia que manda um abraço para o pessoal, não é? Tem a turma aí que está aí se recuperando e durante o estudo fazendo preces para estabelecer uma sintonia mais elevada. Nós agradecemos a presença da Vanderli Nogueira. Ô Vanderli, um grande abraço, querida. Enfim, todos que nesse momento se intercambiam conosco. Para nós, trabalhar estes textos é sempre uma grande alegria. Não vou nem dizer que é uma experiência valiosa, mas sim uma vivência transcendente. Falar de Jesus, dialogar e tentar, de alguma sorte, alimentar da luz que Ele nos oferece, através das nossas digressões, das nossas ilações, do conhecimento que nós tentamos levar adiante, enfim, nós precisamos dele, o nosso Senhor Jesus Cristo, que para o leigo, para a criança espiritual, é loucura a cruz. Mas para aqueles que estão compreendendo o real sentido da vida, nós vamos ter na cruz não mais aquele símbolo de morte, mas uma ponte para a ressurreição. Jesus é o bem e o amor do princípio. Sem o Cristo, sem a essência da sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. Emmanuel diz que a ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda expressão nobre de existência, pulsa o seu coração amoroso, repleto de seiva do perdão e da bondade. Ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador, e todos nós aqui estamos nos candidatando a sermos varas conectadas no Senhor, varas verdes pela nossa ainda ineficiência, incompreensão. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. E ainda alerta Emmanuel que quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva. Rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia, para a renovação. É razoável, portanto, amigos, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos.
no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Ele está sempre nos acalentando, nos abraçando, sem olhar para tantas vezes que nos ressecamos, que traímos, que fomos infiéis à grande proposta do amor e da sabedoria. Estamos em pleno século XXI. Estamos num momento singular. Ao longo da semana, vocês que acompanham os nossos estudos têm observado quantas benesses, quantas preciosidades os Espíritos têm nos apresentado. E nos compete agora caminharmos de mãos dadas, seguindo a indicativa do Senhor. Ide, porfiai pela porta estreita, tendo atenção, porque largas serão as portas que têm a função de tirar o nosso foco. Quanto mais caminhar, mais desafios teremos. É da lei. Mas focado nessa cruz do Cristo, que é essa ponte bendita, que para os egípcios representava a vida, a roda da vida. E a vida tem que girar. As oportunidades precisam de se apresentar, porque só assim nós vamos crescer. Só assim nós vamos dizendo que garantiremos alimentos ou provisões para que a marcha não sofra intercorrências. A solução de continuidade. Então, meus queridos amigos, estudar e conviver, trabalhar e abençoar, nesse momento, tem um valor exponencial para cada um de nós. Eu gostaria de agradecer a todos vocês a presença, pedindo desculpas pelo horário, mas nós estamos com a grade bastante robusta, o que nos obrigou a mudar para as 18h30 o estudo das quartas-feiras. Nós convidamos vocês para assistir o vídeo, compartilhando a ideia. Envie para um amigo. O nosso trabalho, nós temos muitas dificuldades, inclusive materiais, para produzir os conteúdos. Não temos recursos tecnológicos de ponta. A nossa imagem não é em 4K. Não dá para a gente trabalhar em faixas que a gente não dá conta. E o nosso interesse não é um interesse de ordem material. O nosso objetivo é divulgar a mensagem do Cristo, à luz do evangelho, da doutrina espírita. E a sua participação, ouvindo Jesus, abraçando a causa, para que a gente vá de 2 a 2, levando a mensagem, para não permitir que a chama da sabedoria do conhecimento se apague, nós estaremos, na verdade, cumprindo uma tarefa para o grande futuro. Somos apenas carteiros, como afirmava o nosso querido Chico Xavier. Distribuímos cartazes e não sabemos se teremos um lugarzinho na festa. Quando ele falava que Emmanuel era um pregador de cartaz. Aí é óbvio que o Chico não perdia carona em dizer que Emmanuel apenas divulgava a festa e ele se sentia um batráquio, fazendo uma alusão à festa no céu, à história do sapo, que todos nós conhecemos, não é? Então, se o Chico era um batráquio, nós estamos numa condição ainda de muitas dificuldades, não é mesmo? Mas a coragem em levar a mensagem, o empenho de se dedicar, de abrir mão de uma série de confortos, de privilégios, caracteriza, sim, sem dúvida alguma, o trabalho que sintoniza com um bom pastor, que não tinha uma pedra para recostar a sua cabeça. E o nosso trabalho, repito,
não objetiva também vender imagens vãs. Não estamos com qualquer interesse de divulgar personas, porque nós temos que priorizar o conteúdo. Portanto, não importa o nome do divulgador. O que importa é a essência que está sendo divulgada, a seriedade que promove as ações. Então, com isso, eu gostaria de aproveitar o ensejo para falar que você tem um papel muito importante nessa senda da divulgação do amor. E a Rede Amigo Espírita, ela cumpre um papel muito significativo. E por isso que nós estamos juntos, já caminhando para quase 11 anos de parceria. E nós gostaríamos que vocês pudessem, então, se sentirem membros dessa família. Somos nada mais do que amigos. Fazemos parte de uma grande família. Então, ajude a Rede Amigo Espírita, ajude na divulgação dos nossos canais, divulguem o trabalho da Casa de Kardec, a FEAC Minas, agora com o canal Gênesis no YouTube também. E nós vamos começar a fazer uns lives no Gênesis, tá? Porque é um espaço que foi criado exatamente com esse fim, tá bom? Mantendo sempre esses horizontes que se abrem com os estudos na Rede Amigo Espírita. Eu gostaria de informá-los que o horário das 18h30 vai permanecer, atendendo inclusive a uma questão levantada pela Kátia. 18h30, horário de Brasília. Até segunda ordem, viu, Kátia? Porque a gente só cumpre o que o alto propõe. E a gente tenta seguir em frente. Certinho? Se não houver qualquer mudança de ordem maior, assim permaneceremos por um período que espero ser longo. Nessas vibrações, com estas reflexões finais, eu gostaria, portanto, mais uma vez, de despedir de vocês, como sempre fazemos, com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo. Vem aí mais um novo episódio. Aguardem. Muito obrigado. Boa noite para todos. Valeu.